Oi, gente, tudo bem? Caiu aqui. Tô com um pequeno probleminha técnico aqui só para chamar e conseguir colocar a doutora Marta aqui na sala. Que eu não consigo localizá-la aqui na lista para adicioná-la. Doutora, se a senhora deve estar me ouvindo, eu vi ali que a senhora me mandou uma mensagem, eu vou lhe pedir para a senhora solicitar o acesso à live. Ah, agora eu consigo. Momentos de tensão superados. Agora acho que é só questão de tempo que a doutora já entra na sala. Agora sim. Boa Oi, noite, doutora. Tudo bem com a senhora? tudo bom? Tudo. Eu estava com um pouquinho de dificuldade ali para conseguir localizar no convite ali, mas que bom que deu tudo certo. Deu certo. Não sabe chamar de senhora, pelo amor de Deus. Tá bom, então. Beleza. Eu sou afeito também a um pouco essas quebras de protocolos. Assim, eu consumo bastante conteúdo seu e percebo que o seu estilo também é um estilo mais assim, vamos na vida real, porque o tempo urge e a gente precisa entregar o que as pessoas precisam, né? E eu me sinto muito velha se me chamam de senhora, pelo amor de Deus. Não, perfeito. Não, Perfeito. vamos bem informal, tá? Tá, não, tranquilo. Tô meio Doutora, primeiro. gripada. Então, assim, se eu tossir e se eu tô meio rouca, eu peço desculpa pra todo mundo, mas vamos tentar performar bem aqui. Tá, joia. Doutora, em primeiro lugar, não tenho palavras para lhe agradecer. Eu me sinto realmente lisonjeado demais com a sua participação. A gente tem um perfil no Instagram onde a gente transmite bastante informação jurídica sobre planos de saúde, direitos da saúde em geral, e a gente tem um apreço muito carinhoso às questões relacionadas aos autistas, à neurodivergência, enfim. E até em razão da minha identificação com a causa por ser um pai atípico. E então a gente acaba naturalmente estudando muito, né, sobre o assunto e buscando principalmente informação, cada vez mais informação sobre isso. E aí então a gente buscou oferecer quase que um espaço de utilidade pública, no sentido não de transmitir informação jurídica propriamente, mas de transmitir informações básicas sobre o que são as terapias mais usualmente recomendadas para os pais de primeira viagem, para os pais que recebem um diagnóstico, que normalmente se veem perdidos, se veem aflitos, né, e às vezes estarrecidos com um diagnóstico que ninguém espera, ninguém quer, ninguém deseja, e muitas vezes se veem perdidos em inúmeras siglas e terapias e técnicas que jamais ouviram falar. E uma dessas questões que atormentam muitas pessoas que estão agora diante de um diagnóstico, e mesmo os que já tiveram um diagnóstico há mais tempo, é as questões relacionadas à ciência ABA. Uhum. Né? Porque, assim, por um lado, não sabem exatamente o que é, e por outros se sentem desguarnecidas, desmuniciadas de informação básica para cobrar, né, até não só dos planos de saúde, mas dos próprios terapeutas e das clínicas onde essas crianças estão, para saber se o que essas crianças estão recebendo é de fato uma terapia fundamentada em ciência ABA nos termos em que o médico especialista recomendou. Então, doutora, eu queria iniciar essa nossa conversa de novo agradecendo demais. Eu sei que você tem uma rotina muito atribulada, são eventos e lives, e mais a sua rotina com pacientes. A gente sabe que é difícil encontrar tempo. Então, obrigado demais aí por esse privilégio. E eu queria ver de ti, nesse primeiro momento, assim, o que você poderia dizer numa forma assim para que todas as pessoas, principalmente os leigos e os pais, as mães que estão nos assistindo agora, afinal, o que é
essa tal ciência aba. O que significa isso? E qual a importância disso no tratamento de crianças autistas? Se isso só se aplica aos autistas? E aí um ponto polêmico para essa primeira pergunta. A internet hoje nos bombardeia de informação sobre ciência aba, parece que só a aba salva, né? E aí isso gera um pouco de desconfiança. No próprio judiciário, a gente está vendo um movimento de desconfiança muito forte em razão de um atropelo de mercado gigantesco que está vindo de um outro lado, que é ruim, né? Que é ruim, porque também isso aí representa desqualificação de profissionais e tal. Então, assim, até que ponto a aba ela é realmente só a única saída para crianças autistas? Ou não? Ou isso é um mito de internet que muitos usam para daqui a pouco vender tratamento e vender curso? Bom, eu que agradeço o convite. De fato, a gente está sempre cheio de compromisso, né? E tem os filhos e tem pais, mas eu acho que sempre que for para conseguir agregar e passar a informação que as pessoas vão conseguir usar a favor dos seus filhos, vale a pena 40 minutos, uma hora aqui. Então é um prazer, tá? Acho que esse tema é muito importante. Hoje mesmo eu atendi uma família do interior do Rio Grande do Sul que eu vi a primeira vez há 6 meses, com um diagnóstico de dupla condição, dupla excepcionalidade, autismo e altas habilidades. Um menino que não foi ainda diagnosticado formalmente com altas habilidades, mas com certeza absoluta, ele começou a ler com 3 anos e ele tem um funcionamento intelectual muito, 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 não é uma hiperlexia só. E um pai que eu acho que tem o mesmo diagnóstico, tá? Uma pessoa extremamente inteligente, pais dedicados, um filho único. E aí eles voltaram hoje, depois de 6 meses, com esse menino, para reavaliar e falaram, a gente fez tudo que tinha que ser feito. A aba, conforme prescrito, eu fiz fono e terapia ocupacional. E aí eu comecei a avaliar esse menino brincando e vi algumas coisas que no primeiro e único encontro que a gente tinha tido, eu nem tinha visto. De alinhamento de carrinhos, de pouca exploração do ambiente. E daí eu parei e falei assim, que aba é esse que vocês estão fazendo? Ah, pois é, doutor. É um aba numa clínica X, que foi o único que a gente conseguiu sem coparticipação. A gente nunca teve supervisão. Já se trocou de ATs não sei quantas vezes. A AT fica no colégio o tempo inteiro, ajudando ele a fazer as tarefas. Uma criança que está no jardim de infância, que nem tarefa tem e que é superdotado. Então, uma coisa que ele não precisa é alguém ajudando ele a fazer tarefas, ajudando a socializar, etc. Tudo bem. E nunca nos deram nada de feedback por escrito, de orientação e tal. Então, isso é para ilustrar essa nossa conversa, assim, né? Hoje em dia, a gente prescreve a aba ou Denver e a minha orientação quanto ao que eu vou prescrever para essa criança, se é aba, se é Denver, se é terapia cognitivo comportamental, se é treino de funções executivas, vai depender muito do paciente, né? Então não é aba para todo mundo, isso não é uma verdade absoluta. Assim como o aba não é exclusivo para o autista, tá? O que acaba acontecendo? Como os autistas têm um diagnóstico de deficiência e perante a lei as pessoas com deficiência elas têm alguns direitos que as outras não têm. E como na ANS, no rol da ANS, o ABA é considerado tratamento para autistas, se tu pede um ABA para um TDAH, obviamente o plano de saúde vai te negar, né? Então esse assunto é até mais com vocês do que comigo. Mas assim, a gente tem esse viés que eu acho muito grave, né? Do que é deficiente ou não, e do que pode ser negado, ou pode ou deve ser liberado ou não, que eu acho que a gente pode entrar nisso num segundo momento, que é um assunto super interessante. Mas o que acaba acontecendo? Acaba que vai-se para qualquer lugar que se diz aba. E aí a gente
gente tem esse tipo de intervenção. Esse menino, ele, além de, em 6 meses, não ter tido um ganho comportamental, um ganho, ele teve uma regressão. Ele era um menino que explorava o ambiente, ele era um menino que não... Hoje ele tá... Então, assim, a gente pode usar um nome contra a gente, não só a nosso favor. Então, assim, aba, o que é aba, né? É a análise aplicada do comportamento. O que significa isso? Por que a aba não é uma metodologia e uma ciência? Justamente porque é a ciência que está sob o fato de tu avaliares o comportamento de uma pessoa, uma criança, um adulto, enquanto tu estiveres avaliando esse comportamento, tentares entender o que provocou aquele comportamento e quais são as consequências desse comportamento. E o ABA entra aí, né? Fazer uma análise do comportamento pré e pós e tentar intervir no pré e no pós para modificar a história comportamental daquela pessoa. Então vamos lá para um exemplo prático. Uma criança, um paciente atual meu, que está se desregulando com uma grande frequência. O que a gente fez? Falei com a supervisora ABA e falei, olha, a gente precisa entender qual é o desencadeador das crises do fulano. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos fazer uma análise formal deste comportamento. Então, a supervisora, as ATs e todas as terapeutas que atendem este menino estão, no último mês, em todas as suas sessões, anotando, minuto a minuto, o que aconteceu. Para a gente, quando vê a crise, conseguir entender, analisar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Nessa criança, a gente está com um marcador de tempo, porque ele tem muita regurgitação. Então, outro dia, no grupo, falaram, ele desregulou sim, mas antes da desregulação teve 68 arrotos. Então, assim, o que será que está acontecendo? Bom, para a gente entender se o desencadeador de um comportamento inadequado, nesse caso, uma crise, é calor, é frio, um menino não verbal, é dor de barriga, a gente precisa avaliar esse comportamento. Nesse caso, existe uma relação direta. Obviamente, a gente não acabou a análise mensal dele ainda, mas o que deu para se ver até agora é que existe uma relação direta entre questões gastrointestinais e comportamento disruptivo. O menino não verbal que se sente mal provavelmente se desregula por isso. Então, isso é aba, tá? É a gente prestar atenção num sintoma, entender aquele sintoma como um sintoma que está fazendo essa criança ou esse adulto perder comportamentalmente e analisar o que vem antes e qual é a consequência desse sintoma. E aí tentar intervir, especialmente no que vem antes, para conseguir modificar o curso da condição dessa pessoa específica. Isso é aba. E isso pode ser feito com autista, pode ser feito com um deprimido, pode ser feito com um ansioso, pode ser feito com uma criança com TDAH. Então, assim, esse mito de que a ciência aba é para autismo, não. O que acaba acontecendo? Como muitos autistas são não verbais, a coisa da análise, de analisar o comportamento e não analisar a conversa acaba sendo muito importante. E faz essa coisa de virar o aba para o autismo. Mas isso não é uma verdade. Tá? Me corta, porque senão eu começo a falar e não paro mais. Até, assim, você tocou num ponto que é uma obviedade. Eu tenho certeza que, para ti, principalmente, vai ser uma coisa assim, até uma pergunta patética. Mas é que há uma coisa que eu preciso marcar contigo, porque é inacreditável o que a gente vê no nosso dia a dia como advogado, também por prescrições inadequadas de médicos também que não conhecem exatamente como é o conceito, né, qual é a definição o objetivo da ciência e qual é a estrutura de pessoal, digamos assim, que precisa ter para que você atinja esse objetivo. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria pontuar contigo, até para que ninguém que esteja assistindo ao vivo e outras tantas que vão assistir depois o conteúdo que vai ficar disponível na página, já adianto isso,
não existe aba sem o papel de uma supervisora, de um supervisor, né, doutora? Não existe isso. Não existe. Não existe. Às vezes o que a gente faz num aba 1 para 1 é o próprio supervisor atender a criança. Mas essa pessoa tem que ter uma formação em supervisor, né? Eu tenho pacientes que são atendidos 1 para 1 numa frequência não de 10, 20, 30 horas, acho que é um assunto também que a gente tem que falar, mas assim, a supervisora e o paciente. Então, acaba sendo uma terapia 1 para 1, tá? Mas precisa, se tu tá falando de AT ou de clínica, precisa de supervisão. Eu digo isso porque não são incomuns os casos de prescrições, inclusive, só de AT. Então, assim, terapia por método ABA com 10 horas semanais com assistente terapêutica. Ponto. Essa é a prescrição. Então, muita gente, e assim, eu digo com certo pesar até, e é bom que a gente esteja tendo esse momento aqui, porque, claro, a gente não está aqui para carimbar ou para apontar o dedo para ninguém, né? Assim, por desconhecer. Acho que a gente só pode recriminar a ignorância quando a pessoa, com acesso à informação, deixa de lado isso e não busca saber. Agora, o fato da pessoa daqui a pouco não saber é algo novo, é um universo novo que está crescendo o nível de informação, né, o manancial de informação sobre o assunto cada vez mais. Então, muita gente ainda está se adequando. Mas eu conversava com os servidores do judiciário, né, do Tribunal de Justiça, que desconheciam essa estrutura, que desconheciam a necessidade. São pessoas, né, que assessoram os juízes e embargadores, que julgam, que vão delimitar o que o plano ou que o município, o estado vão ter que fornecer para aquela criança e que desconhecem que há o papel fundamental de uma supervisora, né, e qual é a qualificação que essa supervisora precisa necessariamente ter, e que há, junto com a supervisora, a necessidade de um AT, normalmente, até porque você não tem como colocar uma supervisora trabalhando de 1 para 1 10 horas por semana, né, doutor? Eu acho que aí entram alguns pontos importantes assim, da gente esclarecer. Primeiro que talvez um ponto fundamental seja qual é a formação necessária para essa supervisora. Isso não está estabelecido, tá? Então, problema, assim, né? A falta de isso é um regulamentação baita traz de um uma problema. insegurança terrível, né? Eu tenho crianças que têm supervisão, daí tu vai ver qual é a formação da supervisora, é o curso de final de semana de aba. Ah, não, ela é psicóloga com formação em aba. Ah, qual é a formação em aba? Ah, 48 horas de não sei. Que formação é essa? Na região aqui tem planos de saúde que indicam o profissional credenciado, é uma psicóloga, pode ser uma maravilhosa de uma profissional, mas que tem um curso de aplicadora ABA, que é um curso de um tal de semana. Pô, vai ser uma ótima AT. Né? Vai ser uma ótima AT, mas não Vai uma ser uma supervisora. ótima AT. Então, isso é um problema que a gente tem, tá? E daí o plano de saúde credencia profissionais como supervisores ABA e pessoas que não têm a menor condição de supervisionar ninguém. E, de novo, não que sejam profissionais incompetentes, não é isso. Mas, como supervisores, eles não têm essa formação, eles não têm esse treinamento, a condição de supervisionar alguém. Então, esse é um ponto muito importante. O outro ponto é como se laudar isso, né? Eu estou há tempo nessa jornada aí de laudos de autismo. O que acontece? Eu já tive que adequar laudos por pedidos judiciais de todas as formas. Por exemplo, eu pedia lá no início, exemplo, 20 horas aba, com 1 hora de supervisão semanal de AT, mais 1 hora de supervisão semanal de pais, com um profissional qualificado, com formação em BCBA, mais 10 horas de AT, sendo 5 horas escola e 5 horas casa. Não. Nós não aceitamos assim. Nós aceitamos se a doutora pedir 20 horas aba. É incrível. Daí a mata, apaga tudo e vai lá, 20 horas aba. Ah, não, a gente não aceita isso. A gente aceita se tiver quantas horas o AT tem que estar em qual lugar. Volta, não. São 3 horas de AT na escola, 4 horas de AT na terapia, 5 horas. Não, tem que ser na clínica. Então, assim, eu já tive que mudar tantas vezes a pedido
dos advogados, de juiz, os laudos, que hoje a gente não sabe muito bem como deve colocar. Porque via de regra vem algum pedido de que se altere aquilo ali, tá? Então, isso e cada vez mais, com a minha experiência, hoje, por exemplo, hoje eu atendi um menino, que é um menino de indicação gravíssimo, de indicação de intervenção 40 horas clínica, uma família que não tem a menor estrutura, uma criança auto e heteroagressiva grande, pesada, maior que eu, tá? Com uma família extremamente carente, e é um menino que precisa estar em ambiente de clínica, porque dentro da casa, primeiro que eles não têm onde atender aquele menino dentro da casa. E segundo, então assim, esse menino é um menino que precisa de 40 horas aba clínica. Ah, mas onde é que vai entrar fono? Ele não precisa de fono. Ele não tem como ser trabalhado com fono se a gente não conseguir trabalhar o comportamento dessa criança. Esquece o fono, esquece a TO, esquece. A gente precisa organizar esse menino, organizar essa família. E aí a gente vai pensar em fono, em TO, etc. Então, cada caso é um caso. Se é terapia em casa, se são 10 horas, são 2 horas, são 20 horas. Não tem como a gente ter uma receita de bolo, porque não é, né? Não é. E aí o que acontece com os profissionais menos acostumados com esse perfil de criança é a prescrição da receita de bolo. Que foi o caso desse menino que eu atendi hoje numa consulta social, que é uma família que não tinha condições. Veio a pedido de uma mãe de um paciente que é terapeuta e que ajuda essa família. E a prescrição desse menino era uma prescrição de bolo. 20 horas aba, 2 horas fono, 2 horas TO. Como é que uma fono e uma TO vai trabalhar com uma criança que demoliu a sala inteira e ficou se batendo com a cabeça na parede, batendo no pai todo o tempo? Vai variar muito de criança para criança, né? Entendeu? E aí eu fiz um apelo. Esse laudo eu fiz um laudo apelativo. Eu escrevi, pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda. Esse menino é um menino grave, a família está desestruturada. O pai é um senhor mais velho, a mãe abandonou. Sabe assim? Então, depende muito do paciente. Depende muito. Não dá pra gente formatar um laudo. Não existe isso. Ah, é barbada fazer laudo. Já me falaram isso, é copia e cola. Bom, comigo eu tenho não é visto, copia e cola. eu tenho visto, doutora, a gente atende gente do Brasil inteiro. Eu tenho visto laudos idênticos de vários médicos de vários estados do Brasil. Eu Laudos imagino. idênticos. Imagino. Não faz nenhum sentido isso. E aí eu vejo também, e eu acho ruim, porque os bons sempre pagam pelos maus, né? No Brasil, essa tônica é mais verdadeira ainda do que nunca. E aí eu vejo, embora eu fique inconformado, porque eu me coloco pelo menos do lado dos que estão atentos a esse tipo de deformidade, né, que acaba se gerando nesse mercadão que se cria, e eu acabo até de certo modo, embora inconformado, entendendo esse movimento que o judiciário acaba apresentando de resistência e desconfiança. Porque, imagina, se você ouve mesmo, né, que fazer laudo é fácil porque é um modelo, então, poxa, qual é o tipo de critério que o juiz precisa? O juiz precisa ter um critério idôneo para definir aquilo e determinar aquela terapia que custa muito, que é uma terapia caríssima e que precisa ser realmente feita conforme aquela criança, as necessidades específicas daquela criança. Então, assim, nós temos uma cadeia de destruição que inicia pela criança, que acaba não tendo o tratamento que ela realmente precisa ter, e isso é o mais importante de tudo, que passa pelo plano de saúde, que acaba também tendo que custear terapias que muitas vezes talvez não precisasse, porque estão embasadas em um laudo genérico, e tu tem o judiciário que está no meio desse imbróglio todo, sem saber em quem confiar e o que fazer. Então é uma situação muito difícil que até os advogados se colocam, né? Os advogados mais atentos e que estão realmente assim. Eu até brinco, né? Eu por ser um pai atípico e por tentar prezar muito por isso, eu acabo sendo também o conselheiro parental aqui do escritório. A pessoa chega com um laudo, eu estou fazendo aba tal em tal lugar. Eu falei, tá, mas que lugar é esse? Aí eu vejo que é uma clínica, não, mas quem é que está fazendo, quem é que está aplicando a aba, né? Eu pergunto. Não, é uma menininha lá, uma pedagoga muito Muito competente. querida. Falei, tá, mas quem é a supervisora dela? Como assim?
Não, quem é que está supervisionando? Quem é que elabora o plano? Porque ela está aplicando um plano, né? E eu acho que esse é o ponto-chave, né, doutora, que a gente tem que frisar. Precisa ter um plano. O plano precisa estar documentado e esse plano precisa ser atualizado com o tempo. Quem faz isso é só o supervisor municiado dos dados que o AT repassa para ele, não é isso? Perfeito. É exatamente esse o formato. Exatamente esse o formato. E a gente precisa exigir o plano, a gente precisa exigir o plano atualizado e a gente precisa exigir o gráfico de evolução dessa criança. Porque senão, não, ele está muito melhor. Aonde que ele está muito melhor? Não, a gente. Não, me mostra no papel, no gráfico, o que a gente teve de aumento de curva. Não vem me dizer que ele está muito melhor. Porque a gente sente. Não, quem sente? Eu quero ver. Me mostra no papel onde é que está o melhor. Porque senão é um dinheirão, é uma época que a gente não pode. Por que o laudo urgente, os meus laudos? Porque é urgente. No sentido de que essa época de plasticidade cerebral não volta mais. Mas não é urgente, não é risco de vida, não. É risco de um atraso do desenvolvimento que não tem como a gente recuperar. Então é urgente, sim. Mas é óbvio que é urgente se bem feito. Se for mal feito, às vezes é pior, entendeu? Que foi o caso desse menino. Então, assim, a gente tem que ter exatamente isso que tu colocasse, assim. Tem que ter o plano, tem que ter a atualização do plano, tem que ter um AT que tenha supervisão, tem que ter um AT que reporte para o supervisor que vai colocar em gráficos, em escalas, em tabelas, todos os dados que foram compilados dessa criança. E é assim que funciona. E é assim que funciona no ABA, e é assim que funciona no Denver. E é assim que funciona nos meios e nos métodos que são hoje cientificamente comprovados que funcionam para crianças com autismo e funcionam com crianças com questões de comportamento. Então, não, mas aqui a gente não precisa, porque o profissional já é super bem, super experiente, então não precisa de PEI. Por quê? Porque é super trabalhoso. Claro. É super trabalhoso. Até porque não é um só, né? É um de tempo em tempo, né? Você vai mudando de tempo em tempo, não para nunca, né? Quer dizer, espera-se que pare um dia, né? Quando a criança atingir um nível de comportamento que já não compreenda mais nenhum tipo de comportamento indesejado, nada disso, né? Existe alta, até esse é um ponto importante, interessante até para ele trazer. Existe alta, a possibilidade de alta na terapia fundamentada em ABA, numa boa terapia fundamentada em ABA? Esse é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é alta. Alta não significa cura. Claro. Alta significa melhora dos comportamentos traçados como disfuncionais. Resolvemos, tá bem. Não significa que num dia não vai ter que voltar, porque agora tem outros comportamentos, a gente vai ter que reanalisar comportamentos novos e reintervir essa criança, essa pessoa. Mas, obviamente, existe a alta. E é essa a nossa busca, as altas, né? Mas a gente precisa da coisa bem feita para conseguir pensar em alta. E é isso que é muito importante, na minha opinião, que fique muito, muito salientado para todo pai, para toda mãe que esteja nos escutando e que esteja, de certa forma, conformado com a terapia de qualquer jeito que o seu filho está recebendo. Porque, como os laudos, os relatórios médicos referem normalmente que não há como você antever, né, um prazo de tratamento, né, é indefinido. Isso. Então, é muito pouco provável que você vai ter uma definição no médio ou no longo prazo se você não estiver aplicando a terapia corretamente. Perfeito. E aí é que entra a coisa que me incomoda, né? E me incomoda de verdade mesmo, embora juridicamente eu sei que muitos colegas trabalham com isso, podem ficar bravos comigo, mas o meu compromisso é com a verdade, com o tratamento correto das crianças. Sabe? Isso que incomoda, por quê? Porque a partir do momento em que não há um controle, que é prescrito aba, como se joga melancia para os porcos, como se diz aqui no interior, sabe? Aba 30 horas, aba 40 horas, é um leilão do aba, parece. Né? E você tem daí
atendendo essas crianças profissionais que não são realmente capacitados para isso, aí sim que se cria um mercadão e um fluxo de dinheiro infinito, que é o que vai canalizado para clínicas que não são idôneas, para profissionais que não são idôneos e que vão deixar as crianças reféns desse tratamento indefinidamente. Então, atormenta um pouco essa perspectiva, né? Essa dificuldade. Qual é o nível de distância que nós estamos, doutora, de ter um pouquinho mais assim, de seriedade, eu sei que a gente tem, mas eu digo assim, de conhecimento para que haja uma conscientização profunda com relação a isso, a necessidade de se ater a uma verdadeira terapia fundamentada em ABA para que o objetivo de alta seja realmente atingido e não haja necessidade de custear essas terapias depois. Eu acho que a gente só vai conseguir isso se houverem critérios específicos para o credenciamento de clínicas. Entre eles, o plano de saúde obriga. Mas aí entra o mercado, né? Aí entra preço. Entra preço, mas tudo bem, mas tu vai gastar menos se tu pagar mais para uma clínica, né? Então, assim, a clínica precisa passar para o plano de saúde a cada 3 vezes o novo plano de intervenção, o gráfico de evolução, até para juntos pensarmos em perspectiva de alta. Olha, a gente está 6 meses sem ganhos, tem alguma coisa que está errada nessa criança, né? Verdade. Temos que rever o tratamento. Ou a AT não engajou, ou a supervisora não tá, alguma coisa não está funcionando. E é isso que eu digo para os pais. O que eu digo para os pais, tá? Como eu não tenho esse controle, eu não posso ter. Porque eu atendo muita gente. Então, o que eu digo para os pais? Vocês, em primeiro lugar, vocês têm que saber, entender sobre este assunto. Não adianta que a doutora Marta entenda sobre aba. Vocês têm que saber para exigir. Eu não estou lá em Caxias com vocês. Eu não estou lá em Uruguaiana com vocês para perguntar para a supervisora. Eu não estou lá. Então, vocês têm que ler, têm que sentar, têm que entender tudo. E vocês têm que daí começar a exigir. O que é aba? Como é que deve ser um aba? Isso eu posso dar a referência bibliográfica. É isso que é, então é isso que eu vou exigir da clínica. Aí se a clínica não me dá, tu vai lá no plano de saúde, bate na porta e fala, olha, eu não estou recebendo o que me é devido. Exatamente. E não adianta eu, Marta, dizer isso. Porque eu não vou ver as crianças a cada 3 meses, entendeu? Então eu digo isso para os pais, a gente precisa, e eu sou a chata, né? Muitos terapeutas me acham a chata, porque eu fico pedindo os PEIs. Cadê? Ainda não fiz, vou entregar amanhã. Eu disse, não, vai entregar amanhã. Eu quero hoje. Vou ter que procurar no meu arquivo. Eu disse, tá bom, então procura que eu tô esperando. Porque senão, sempre fica para depois. Porque é super trabalhoso. Então, os pais têm esse papel, tá? Os pais têm que ser os fiscais do tratamento dos seus filhos. Por quê? Porque senão ninguém vai ser. Ninguém vai ser. Então, tu tem que entender do assunto, tu tem que ler e tu tem que exigir o que é necessário. E isso eu não digo só em aba, eu digo em todas as áreas que estão sendo reabilitadas. Porque ninguém vai fazer isso por ti. E o prejuízo que isso causa é enorme, né? Eu estou vendo aqui um comentário da Maria Clara, dizendo que em muitos casos ela recebe casos de famílias para refazer, né? Para reparo. O prejuízo que causa uma terapia mal encaminhada é absurdo, né? Tem pacientes que eu encaminho para Maria Clara, que são pacientes que já estão em tratamento há 1, 2 anos e que voltam e zeram lá no Denver. Que daí sim a gente vai começar a considerar que está começando a terapia. Imagine, tempo perdido, né? E um tempo precioso dinheiro e tempo, né? Da janela de plasticidade neuronal, de tudo aquilo. Plasticidade, desgaste das famílias, Imagine. Investimento financeiro, investimento emocional, investimento de tudo. E aí tu fica com um troço que tem que recomeçar, né? Então, esse é um assunto muito complicado. E há outras coisas que a gente acaba esbarrando, assim. É uma terra de ninguém, né? Então, por exemplo, às vezes eu prescrevo 6 horas aba.
e eu recebo de volta do plano que não existe 6 horas aba, que eu preciso ou para escrever 10 ou para escrever TCC. Essa eu nunca Ah, tinha tá bom. visto. Não, isso não é incomum. Não, doutora, não existe 6 horas aba. Ou a senhora prescreva 10, que é o mínimo que a clínica exige, ou prescreva outro tipo de terapia. Ah, tá bom, então vocês vão me dizer quantas horas eu acho que o paciente precisa de tratamento. Não, não existe. A aba é de 10 a 40. Isso aí eu nunca tinha visto. Aqui a Marciele, a doutora Marciele De Valieri, psicóloga aqui em Erechim, ela é a supervisora do meu filho. E ela até, eu ia comentar ali que você estava falando dos PEIs, né? Ela usa um aplicativo. Ela tem um aplicativo que a AT preenche aquele aplicativo com todos os dados e resultados que ela obteve na sessão, né? E já automaticamente aquilo já vai abastecendo esse gráfico de desenvolvimento que você comentou antes, que é o que vai municiar necessariamente o supervisor para desafiar ainda mais a criança, né? Para melhorar o PEI, para entender que ela já superou aquilo ali, que ela precisa ser desafiada em outros Para pontos. traçar os novos objetivos, né? Claro. Então, tu coloca todos os dados no aplicativo, o aplicativo te faz um gráfico, te mostra as áreas de avanço, as áreas de pouco avanço, de mais avanço, que não avançaram, e a partir daí tu vai fazer o teu novo plano. E tu Verdade. precisa desses dados, porque senão a gente fica completamente perdido, por mais interessado que tu esteja. Se tu não tem uma organização disso, tu fica perdido. Então, isso é fundamental, né? E a outra questão que eu acho que é bem importante a gente falar é a questão, assim, por que o ABA só é liberado para autista, né? É. Isso é um absurdo, porque é uma ciência linda que trabalha comportamento. E eu tenho crianças, eu tenho muitos pacientes com TDAH, tá? Com TDAH bem sintomáticos, que precisam de ABA. E que algumas famílias até conseguem pelas suas próprias pernas, mas o plano de saúde não ajuda nada, porque pela ANS não está no tratamento do TDAH ou ABA. Então, assim, e por que não... Isso está errado, a gente tem que tentar mudar isso também, né? Justamente pelo que a gente viu, assim, as crianças com TDAH, inclusive, são crianças e jovens que se beneficiam muito desse tipo de intervenção. Estabelecido, regrado, organizado, e eles não têm esse acesso. Porque eles não são autistas. Eles são... É. Todo esse regramento, toda essa normativa mais recente da ANS, realmente ela bate em autismo e pessoas com deficiência, né? E aí você tem toda essa luta das pessoas com TDAH de serem também reconhecidos como pessoas com deficiência. E eu assisti um vídeo seu no seu perfil, que você faz uma reflexão muito, muito interessante sobre o critério, né, que, na sua opinião, deveria ser, na verdade, o definidor entre caracterizar alguém, enquadrar alguém como pessoa com deficiência ou não. Então, eu até queria te pedir para tu explicar isso aqui para... Deu o que falar esse vídeo, assim, porque as pessoas, É obviamente... polêmico, porque, claro, muita gente acaba achando que está querendo desmerecer o autismo, que está desmerecendo a Lei Berenice Piana. Poxa, a Berenice Piana, uma mulher assim, fantástica, já fiz live com ela 2 vezes, uma querida e uma mulher de uma bravura, de uma força sem tamanho. Ela lutou muito para isso, né? Mas é evidente que nada na vida é estanque e tudo a gente tem que refletir sobre tudo sempre, né? E reflexões como essa, eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque por uma questão de justiça, de equidade, realmente o critério da gravidade, você tem um paciente de TDAH com uma gravidade extrema e você tem um paciente autista de nível 1 de suporte, praticamente com autonomia total. Por que esse autista, pelo fato de ser autista apenas, vai ter mais privilégios do que esse paciente com TDAH, que precisa de um suporte muito maior? Então, é de se pensar realmente, precisa se refletir sobre isso, né? Essa é a questão, né? E isso não significa que
os autistas níveis Claro. 1 não tenham que ter suporte. De forma alguma, eu sou uma das grandes lutadoras por suporte para os níveis 1, porque são pessoas que vão estar 100% integradas na sociedade, vão ser socialmente ativas, né? Então, assim, eu sou a favor de suporte para nível 1 total, mas a gente tem que considerar as outras condições neurológicas, transtornos de neurodivergência, neurocomportamento, que também, dependendo do grau de deficiência, deveriam ser, né, dificuldades, deveriam ser consideradas deficiência. Por quê? Porque essas pessoas precisam de tanto ou mais amparo do que outras. Então, nunca desmerecendo nenhum nível de autismo. E dentro dos níveis, a gente sabe que existem diferenças importantes na gravidade. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Dentro de cada nível, tu pode ser leve, moderado e grave dentro do teu nível, né? E aí, claro que Tem uma, isso não é cientificamente tem, aceito. tem uma frase que eu gosto de usar sempre para ilustrar isso, né? Que o espectro é um grande universo e cada autista é um universo em si mesmo, né? Então, dentro de cada nível de suporte, tem cada autista e cada autista é um universo em si mesmo com as suas limitações e com as suas necessidades específicas de suporte que podem tornar ele mais passível de ter autonomia ou não, dependendo do tempo e do tratamento que ele tiver, né? Mas daí, cada pessoa com TDAH também. Exato. Porque são diagnósticos muito semelhantes. Muito semelhantes. Né? E aí, a gente fica muito. Eu fico muito comovida com famílias de TDAH super disfuncionais, que são crianças comprometidas do ponto de vista comportamental, emocional, e que não têm apoio, porque não tem o respaldo da lei. E é isso que eu acho que a gente tem que um dia lutar para modificar. Que a pessoa ser uma pessoa com deficiência ou não, não depende apenas do diagnóstico, mas da gravidade dos seus sintomas, independente do diagnóstico. E é isso que eu acho que vai ser uma grande modificação o dia que a gente conseguir que as pessoas entendam que uma pessoa deprimida severa é uma pessoa com deficiência. Tem crianças e tem pessoas que têm um tipo de paralisia cerebral, isso que eu citei nesse vídeo até, que o que aparece é não mexe esse dedo, é considerado pessoa com deficiência, tá bem? Acho que tem que ser. Mas aquele deprimido que já pensou se matar não sei quantas vezes, não. É, imagine. Quem é que precisa de mais suporte, entendeu? Então, não é desvalidar ninguém, mas entender as necessidades dos outros. Exato. E as doenças neuropsiquiátricas, elas nos exigem isso, assim, que a gente pare e pense, não, essa pessoa precisa muito disso, tá? Eu tenho muitos pacientes a TDAH que eu gostaria que tivessem AT em sala de aula, que são pessoas que se disfuncionam em grande grupo, que disfuncionam a sala inteira vira o caos porque aquela criança não está bem regulada, mas não pode nem pensar, porque não é autista. É um desafio judicialmente, tendo respaldado com um relatório médico bem minucioso, como é o seu, sem dúvida alguma, judicialmente existe uma viabilidade grande, mas realmente os obstáculos são bem maiores do que seriam para uma criança autista, não tenho a menor dúvida. Mas eu vou te dizer que a gente chega aqui em Porto Alegre, pelo menos nas escolas, em reunião, em escolas bacanas, bem conceituadas, e tu pede um AT para uma criança TDAH, na hora eles falam, não existe a menor condição de isto acontecer. O AT na escola, até, doutora, renderia uma conversa só disso, né? Porque o AT na escola, para autistas também tem havido uma resistência grande, sabe? Porque, de novo, existe uma confusão. E assim, seria realmente um papo para render mais uma live. Porque existe uma confusão tremenda no que diz respeito ao papel desse AT. O judiciário, e isso o entendimento, pelo menos do Rio Grande do Sul, eu posso até me arriscar a dizer que vem sendo, infelizmente, majoritário e baseado numa premissa falsa, errada, no sentido de que esse AT tem uma natureza pedagógica e não de saúde. Só que eu não sei, e aí entra uma confusão conceitual que eu tenho. É um conceito que já existe. O monitor tem um apelo pedagógico.
e o AT comportamental. Isso são critérios já estabelecidos. Pois é, mas se passa uma régua e se coloca o AT no mesmo nível do acompanhante especializado, previsto na Lei Berenice Piano, para negar, e o plano nega com base nisso, e o judiciário acaba negando também muito em virtude da ausência de uma definição precisa do que esse AT vai fazer na sala de aula. Que isso também é um outro desafio, né? Porque imagine, você precisa delimitar minimamente ali, e aí entra a necessidade do PEI, entra a necessidade do supervisor, da delimitação das tarefas que ele vai desempenhar. O que esse AT vai fazer na sala de aula, né? Porque, e aí esbarra a questão da resistência das escolas. Nossa, isso é uma live de 2 horas, assim, só falando disso. Né? E entra também uma resistência muito grande que as escolas têm dos autistas leves terem AT. Sim. Não, o grave precisa de AT. Para quê? Para apagar incêndio. O leve não precisa. Não, o leve precisa tanto quanto o grave, dependendo de qual é o teu ponto de vista da função do AT, que é justamente isso, né? Não, ele se desregula, ele começa a bater em todo mundo, tem que ter um AT para tirar ele da sala. O leve não precisa. Não, não, não. O AT não está ali para tirar ele da sala. Verdade. O AT está ali para outras coisas. E aí a gente tem mais essa questão. Muito pelo contrário, né? Para incluí-lo, né? Justamente, para incluí-lo. Então é complicado. É bem complicado. E acho que é um assunto assim que rende a questão de AT. Teve nesse final de semana passado um curso das meninas do Colo de Mãe, não sei se tu conhece. Conheço, sigo ela. Elas são maravilhosas, né? Tem um projeto lindo, assim. E uma das discussões nesse encontro foi isso: qual é o papel do monitor e qual é o papel do AT. E aí elas chamaram uma monitora e uma AT para conversar, uma AT que virou uma monitora que virou AT. E aí justamente isso, as escolas elas nem sabem o que é isso, né? Elas não conseguem saber a diferença e tem toda a coisa do vínculo empregatício. E aí assim, o furo é bem lá embaixo. Então, as coisas precisam ser mais bem definidas para a gente conseguir exigir das escolas, dos planos de saúde, do que quer que seja. Né? Verdade. Doutora, a gente está se encaminhando para o finalzinho aqui, mas eu queria, antes da gente finalizar, eu queria lhe fazer uma última pergunta. E talvez me perdoe se for um pouco polêmica, mas eu gosto de polêmica. Eu não fujo de discussão e eu vi que você também não foge, porque são embates que a gente precisa ter se a gente quiser evoluir realmente e fazer que as coisas e acreditar que as coisas possam melhorar. Hoje, em boa parte do judiciário, a gente encontra entendimentos, decisões, né, respeitáveis, decisões de desembargadores, né, com relação a SUS. Né? E esses respeitáveis juízes, desembargadores, entendem, não sei exatamente baseado em quê, mas entendem que não há uma prova científica, um embasamento científico suficiente para demonstrar que a terapia fundamentada em ciência ABA é melhor e mais eficiente do que o método convencional disponibilizado pelo SUS. Sabe-se lá Deus qual seria esse método. O que você me diz disso? Hoje, inquestionavelmente, ciência ABA, quando bem prescrita, analisada as particularidades do paciente, é inegavelmente um modelo fantástico, eficiente. E o que o SUS oferece para que haja esse entendimento de que não, a ABA não é melhor do que as terapias, aquele protocolo de reabilitação psicológica, psiquiátrica que existe no modelo do SUS? Em primeiro lugar, assim, o SUS não oferece nada, né? Porque se o paciente vai para a fila do SUS, ele vai ser encaminhado para uma PAI, né? E daí depende muito da cidade, a competência dessa PAI em absorver essa criança. E aí entra o segundo problema, né? Para ir para a praia, não vai para a escola, né? Porque a PAI é a escola. Então, a PAI é a escola. Então já PAI às vezes já não tira um turno que ela poderia estar na escola para no contraturno fazer terapia, né? E aí na PAI o que acontece? Eles têm um volume enorme de pessoas. Então tu entra numa lista de prioridades. Tiram leite de pedra, né? Devemos reconhecer, né? As APAES tiram leite de pedra, fazem um trabalho maravilhoso com os poucos recursos que tem, né? A APAES só merece aplausos, né?
Essa criança que eu descrevi, que eu atendi hoje, desse menino gravíssimo, foi encaminhado para pai. Ele entrou na linha amarela. Eles categorizam em verde, amarelo e vermelho, significando que normalmente os amarelos vão levar mais ou menos 1 ano para serem chamados. E o que foi liberado para ele daqui a 1 ano é meia hora de fono e meia hora de TO por semana. Então, esse menino que tem indicação de 40 horas da aba em clínica, pela PAI vai ter daqui a 1 ano meia hora de fono, meia hora de TO. Então, assim, em primeiro lugar, não tem como a gente contar com esse sistema. Infelizmente. Não pela qualidade das APAES, de novo, porque exatamente elas fazem tudo e mais um pouco, mas pela dificuldade de pessoal, de espaço, de tudo. E segundo, a ciência aba é sim comprovada como eficiente, cientificamente falando, independente da onde ou de qual país, ou se é SUS ou se é rede privada, tá? E por que o ABA muitas vezes? E por que não terapia? Pode ser terapia? Pode, porque depende do nível de acometimento dessa pessoa. Uma pessoa, por exemplo, não verbal, tá? Agressiva, auto e heterolesiva, não adianta tu fazer uma psicoterapia analítica para ver qual é os insights dessa. Ela não vai ter como ter troca contigo. E é isso que eles oferecem no SUS. Um psicoterapeuta formado em psicanálise para conversar com um autista não verbal. Não faz nenhum sentido. Então a gente tem que pensar em tratar. Bom, essa criança é grave, não verbal, está com esse comportamento disruptivo, temos que analisar o comportamento, intervir antes para ver a resposta depois. Psicoterapia analítica numa criança não verbal, uma vez por semana, é a mesma coisa que nada. Então, não adianta, tá? E daí a gente precisa lutar por mais pelas pessoas e daí pedir, enfim, que o governo, enfim, etc, etc. Mas não é, a aba é comprovado como funcionante e as APAES não dão conta do volume de pacientes que elas recebem. Não tem como, né? Na verdade, até na própria iniciativa privada também está difícil de atender a demanda, né? Tá muito difícil, pessoas não qualificadas. Daí as clínicas vão, os planos vão credenciando clínicas não qualificadas pelo valor, provavelmente. E aí os atendimentos viram uma catástrofe. Mas temos que confiar no judiciário para tentar reverter isso, né? Porque enquanto não tiver um atendimento na rede pública suficiente, cabe ao município ou ao estado custear a rede privada, não adianta. Não adianta. Não adianta. E batalhar para superar esses entendimentos no sentido de que não teria comprovação de que é superior ao método convencional do SUS, quando todos nós sabemos, as pedras na rua sabem que não há método convencional do RUS efetivamente aplicado. Não. E o próprio método convencional ele não é adequado para, né, não é específico para cada criança, como você falou aí, a neuropsicopedagogo formado em psicanalítica fazendo uma sessão com uma criança não verbal, né? Então não faz nenhum sentido. Exatamente. A gente tem que adequar a terapia à criança, assim como não faz nenhum sentido a gente prescrever 3 horas de aba para uma criança que está super bem e de dizerem que não, que se tu não prescrever 10 não vai ser autorizado. Não. Doutor, então, assim, de um resumo final dessa nossa conversa, podemos delimitar, assim, como se fosse uma ata de tópicos, assim, aba comprovado cientificamente, aba sem supervisor não é aba, aba com supervisor e sem AT possivelmente também não será aba, porque você dificilmente vai conseguir no 1 para 1 suprir a carga horária que às vezes a criança demanda. Então, supervisor, indiscutivelmente, tem que ser uma pessoa capacitada, habilitada e analista de comportamento. Correto? Corretíssimo. Cuidem isso, gente. Existem outras terapias tão boas quanto o ABA, como, por exemplo, o Denver, que as pessoas têm uma ótima formação para crianças menores, mais naturalista. Então, assim, existem alternativas, sim.
Mas, de novo, a gente cai na vala comum de que precisam ser registradas, precisa ter PEI, precisa ter plano, precisa ter gráfico, né? É isso aí que a gente precisa exigir. E assim, talvez a mensagem mais importante seja: vocês pais atípicos se empoderem, que é uma palavra que eu odeio, mas que é uma palavra que diz muito do que os filhos de vocês precisam e exijam isso. Exijam, senão ninguém vai fazer isso por vocês. Exijam, vai lá, enche o saco, enche o saco, enche o saco. Tem mães que dizem, doutora, eu sei que eu sou chata. Eu disse, não, tu precisa ser chata. Se tu não for chata, tu não vai conseguir o que tu precisa. Então vamos lá, vamos ser chatas juntos. Antes ser chato do que omisso, né? E negligente. Exatamente. Que os prejuízos podem ser irreparáveis, né? Exatamente. Doutora, sem palavras, sem palavras. Eu estou assim muito feliz, lisonjeado. Saio enriquecido demais dessa conversa. Aprendi muito contigo. Creio que todo mundo aqui também aprendeu. Quantidade de coraçãozinho, comentários elogiosos e no sentido de que você é maravilhosa, que é a melhor médica do mundo, que você deveria ser multiplicada 1000 vezes em todo o país para que outros profissionais como você existissem, foram diversos aqui. Isso é um retrato do teu trabalho, da tua seriedade, da tua dedicação, do estudo sério, né, e abnegado na matéria, de estar realmente do fundo do coração preocupado com o paciente, né, doutor? Sim. Nada mais do que o paciente importa, não é isso? Exatamente. É isso aí, isso diz tudo. Eu que te agradeço, é sempre um prazer poder ajudar, poder participar, poder frisar alguns tópicos que a gente tem que reforçar para os pais, especialmente. Muito terapeuta nos assistindo, que eu acho que é maravilhoso, que são as pessoas que estão realmente, né, que se importam. E qualquer momento a gente pode se encontrar para mais uma discussão polêmica. Isso pode contar comigo. Joia, maravilha, então. Doutora, muito obrigado demais. Beijos, eu Ótima que noite. agradeço. Obrigada, gente. Valeu, Agora é jogo gente. do Boa Inter, noite. hein? Depois tem o jogo do Inter que... Hoje é um dia Tudo bem, importante. vou desejar boa sorte para os colorados, só porque eu tive uma percepção leve de que você é colorado. Então Não, deixa eu te dizer mais. Eu sou gremista, só que eu tenho 2 filhos colorados. Ah, bom. E agora meu coração é completamente vermelho, porque eu não consigo torcer mais pelo Grêmio. Então eu tô torcendo pelo Inter hoje. Tá certo, é isso aí mesmo. Então tá, gente. Tá bom, gente? Beijo. A live vai ficar salva no feed, tá? Não se preocupe. Tá bom, beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.